Estamos em Gálatas capítulo 1 e passaremos agora aos versículos de números 15 e 16. Vimos na aula passada que o apóstolo Paulo, ele vem testemunhando a respeito de sua atuação no farisaísmo. Agora ele interrompe esse testemunho para nos dar uma informação a respeito do que Deus resolveu fazer na vida dele. Os versículos 15 e 16, nós vamos analisá-los com base na tradução da Nova Almeida Atualizada e não na tradução costumeira da Almeida Revista Atualizada. Por quê, professor? Porque eu achei que a tradução da Nova Almeida Atualizada ficou bem melhor do que a Almeida Revista Atualizada. Vai ficar bem mais fácil de nós entendermos o texto utilizando essa tradução. Então vamos lá, versículos 15 e 16. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então vamos aqui por partes. O apóstolo Paulo estava falando sobre a sua atuação no farisaísmo e ele diz que, mas, isto é, porém, quando Deus, e ele informa algo a respeito de Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, vejam só, o apóstolo está dizendo que Deus o separou antes de ele nascer. Como é que é isso, professor? Como é que alguém pode ser separado antes de nascer? Deus, na eternidade passada, ou seja, quando ele ainda não havia criado nada, ele elaborou um plano para a vida de cada pessoa. Isso não foi diferente com o apóstolo Paulo. Deus elaborou um plano para o apóstolo Paulo e nesse plano ele separou o apóstolo para uma missão. Isso aí é algo que aconteceu só com o apóstolo Paulo? Não, isso é algo para cada pessoa neste mundo. Para mim, para você, para o apóstolo Paulo e para qualquer outra pessoa. Deus, no seu plano eterno, aquele plano elaborado antes dele criar qualquer coisa, ele separou cada pessoa para exercer uma missão, para andar num caminho, para executar o seu propósito. Deus tem um plano na vida de cada criatura. Então o apóstolo Paulo reconhece isso. Quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, veja que ele não diz aqui, e me chamou porque eu era um fariseu dedicado, um religioso muito devoto, alguém que sabia muito de Bíblia, alguém que tinha um estudo formal muito bom. Não, ele não fala nada disso. Ele diz, e me chamou pela sua graça. Toda pessoa que é chamada por Deus para exercer o plano que ele traçou, essa pessoa não foi chamada porque era capacitada para executar esse plano. Ela foi chamada e capacitada para fazer isso. É Deus quem capacita. É Deus quem dá a estrutura, o preparo para alguém fazer alguma coisa para ele. Isso não vem de nós. De fato, nós não temos nada por nós mesmos. Tudo que temos, tudo que somos, na verdade, nos foi dado por Deus. Então aqui o apóstolo reconhece isso. Deus me separou no seu plano eterno, antes de eu nascer. Ele me separou para exercer uma missão e me chamou pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Agora vamos continuar. Quando Deus achou por bem revelar seu Filho em mim, vejam que interessante, o apóstolo também não diz revelar seu Filho para mim, ele fala revelar seu Filho em mim, na vida dele. Uma pessoa que é chamada para servir a Jesus Cristo não é uma pessoa que simplesmente foi evangelizada a respeito de Cristo, ouviu falar de Cristo, mas é uma pessoa que recebeu Cristo na sua vida, é uma pessoa em quem Cristo veio habitar, com quem Cristo veio se envolver. E essa relação entre Cristo e a pessoa, essa relação transforma o indivíduo, transforma. De maneira que quando você olha para ele, você vê Cristo nele. Por isso que o apóstolo fala, revelar seu Filho em mim. As pessoas passariam a ver Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo, na vida dele. Alguém poderia olhar num primeiro momento e falar, o texto está errado. O apóstolo deveria ter dito, revelar seu Filho para mim. Não, o texto está certo. Revelar seu Filho em mim,
na vida dele. Uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela é uma pessoa transformada por Deus, transformada. De maneira que quando você olha para essa pessoa, olha para as atitudes dela, olha para o testemunho dela, você começa a ver Jesus na vida dela. Na vida dela. Ah, mas isso não acontece com muita gente. Muita gente se diz crente, muita gente se diz cristã, mas você não vê Jesus na vida dessa pessoa. Mas deveria, deveria. O apóstolo diz aqui, revelar seu filho em mim, na minha vida, no meu proceder, nas minhas atitudes, no meu viver. Vejam, como eu falei, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. O propósito dele na vida do apóstolo Paulo era qual? Era que Paulo se tornasse um pregador do evangelho àquelas pessoas que não eram do povo judeu, aos chamados gentios. Deus tinha esse propósito na vida do apóstolo Paulo. E ele fala, Deus revelou seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. O que o apóstolo Paulo fez então? Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Veja que interessante. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu a revelação de Cristo na sua vida para se tornar um pregador do evangelho aos não-judeus, ele não foi imediatamente consultar outras pessoas. Por que, professor, que ele não foi consultar outras pessoas? Vamos ver aqui no versículo adiante. Olha só, versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Percebam aqui, o apóstolo Paulo, ele quer explicar para os seus leitores, para os Gálatas, que ele recebeu o seu chamado apostólico pessoalmente de Jesus Cristo. Mas os perturbadores da Galácia, eles diziam, não, isso é mentira do apóstolo Paulo. Ele não recebeu o chamado pessoalmente de Cristo coisa nenhuma. O que ele prega, ele deve ter recebido de outras pessoas, inclusive dos próprios apóstolos de Jerusalém. De repente, ele não teve contato com Cristo, mas aprendeu dos apóstolos e passou a dizer que recebeu pessoalmente de Cristo para ter mais autoridade. O apóstolo aqui esclarece, não, quando Cristo se revelou na minha vida, eu não conversei com ninguém, eu não consultei pessoa nenhuma, eu não procurei me instruir com pessoa nenhuma. O que ele fez? Ele nem sequer subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele. Professor, por que ele diz no versículo 17, nem subi a Jerusalém, se ele estava em Damasco? E quando a gente olha para o mapa, Damasco fica ao norte de Jerusalém. Como é que ele fala subir a Jerusalém se ele já estava acima de Jerusalém? Ora, o problema é que quando a gente olha para o mapa, realmente, Damasco fica acima de Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo, ele não estava pensando em termos de localização no mapa. Não, ele simplesmente pensava o seguinte, Jerusalém fica numa região montanhosa. Todos que vão a Jerusalém têm que subir montanha. Isso é fato. Então não importa onde o apóstolo Paulo está no mapa. Ah, está ao norte, está ao sul, está a leste, está a oeste. Sempre vai se dizer o quê? Subir a Jerusalém. Subir, porque Jerusalém fica numa região montanhosa. Se você vir em outro texto da Bíblia, alguém falando, ah, vou subir a Jerusalém, vamos subir a Jerusalém, e você conferir no mapa e perceber que a pessoa está ao norte de Jerusalém, isso não muda nada. Por quê? Porque não importa onde a pessoa esteja, se ela for a Jerusalém, ela vai ter de subir, porque Jerusalém fica uma região montanhosa. Então o apóstolo fala, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ou seja, ele não foi se comunicar com os outros apóstolos a respeito do evangelho. Isso é uma prova, ele quer dar uma prova de que ele não recebeu esse evangelho de outro apóstolo, como alguém poderia pensar. Não, ele quer insistir em dizer que recebeu o evangelho do próprio Cristo. E ele continua no versículo 17, mas parti para as regiões da Arábia. Essas regiões da Arábia era uma região desértica. Ele quer dizer o seguinte, eu fui me isolar, fui para as regiões da Arábia e depois voltei para Damasco, onde ele estava. Lembra? O apóstolo Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. No meio do caminho ele recebeu a revelação de Cristo, acabou chegando em Damasco, ficou lá e agora ele informa, depois que Cristo se revelou na vida dele, saiu de Damasco, foi para as regiões da Arábia, onde ficou lá isolado e depois voltou para Damasco. Professor, onde exatamente eu localizo essas
regiões da Arábia, às quais o apóstolo Paulo se refere neste versículo? Bom, a maioria dos comentaristas acredita que essa região da Arábia, ela ficava ali próximo de Damasco, ao sul de Damasco. Era uma região desértica e ali Paulo deve ter ficado alguns dias e depois voltou para Damasco. O que ele ficou fazendo lá alguns dias? Provavelmente, ali nessa região desértica, ele teve um encontro com Cristo, recebeu seu chamado para ser apóstolo e as primeiras orientações a respeito do evangelho que ele deveria pregar. Conteúdo, explicação, tudo vindo do próprio Cristo para ele. Se você der uma olhada, por exemplo, em Atos, capítulo 9, versículo 22 e 23, veja lá, Atos 9, 22 e 23, está escrito assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha só que interessante. Aqui em Atos 9, falando sobre o período que Paulo esteve em Damasco, logo após a sua conversão, diz que mais e mais ele se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quer dizer, Paulo não demorou muito após a sua conversão para já sair pregando sobre Jesus Cristo. Ele já era uma pessoa capaz de fazer isso, mesmo sendo um novo convertido. Agora, é claro, ele precisava de orientação, de esclarecimento a respeito da doutrina de Cristo. E de quem ele recebeu isso? Do próprio Senhor Jesus, que o chamou para ser apóstolo e lhe deu a mensagem que ele pregava. Então, os estudiosos, eles acreditam que o período em que o apóstolo Paulo foi para o deserto, para essas regiões da Arábia, foi um período entre os versículos 22 e 23 de Atos 9. Olha como é que esses versículos devem ser lidos então. Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aí depois disso, ele deve ter ido para a Arábia, ficou uns dias lá em contato com Jesus, recebeu o seu chamado apostólico e a mensagem do evangelho que ele deveria pregar. E aí ele volta para Damasco e no versículo 23, decorridos muitos dias, que muitos dias são esses? São os dias que ele passou lá na Arábia. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então, acredita-se, é claro, isso é uma especulação, mas é dessa forma que se acredita, que esses muitos dias aqui foram os dias em que o apóstolo Paulo esteve ausente de Damasco, recebendo a sua orientação lá nas regiões da Arábia. Orientação de quem, professor? Do próprio Jesus Cristo, a respeito do evangelho que ele deveria pregar. Então, lá no deserto, Jesus se encontrou com o apóstolo Paulo e o comissionou para ser apóstolo. E além disso, entregou a ele também a mensagem do evangelho que o apóstolo deveria pregar. Continuaremos então na próxima aula.